Nós já temos um vídeo aqui no canal que explica as diferenças entre o depoimento especial e a escuta especializada. Hoje nós vamos conversar sobre 5 princípios da escuta protegida, que são diretrizes que servem para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência em qualquer contexto. Fica com a gente, compartilhe esse vídeo para que possamos alcançar mais pessoas. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e clica no sininho para receber nossas notificações. Olá pessoal, muitos de vocês já sabem que eu sou entrevistadora forense no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e também trabalho com a supervisão na formação de entrevistadores forenses. Antes disso, eu já estudava o depoimento especial e realizei pesquisas no doutorado e no pós-doutorado sobre esse tema. Eu também atuei na saúde pública, então algo bem importante é sabermos as diferenças nos nossos papéis, quando atuamos em um ou outro contexto, em uma ou outra área. Por exemplo, quando eu atuava na área da saúde, o nosso objetivo ao ouvir vítimas de violência naquele serviço era o de contribuir para a sua recuperação, para o enfrentamento da situação, de forma que o foco da atuação era justamente auxiliar a vítima na superação da violência que sofreu, na elaboração dessa experiência. Esse atendimento se estendia pelo tempo que era necessário para cada uma das pessoas que nos buscavam. Já no contexto jurídico, a minha atuação hoje é facilitar o relato dessa violência para que os operadores do direito que precisam atuar naquele caso melhor compreendam o que aconteceu e tomem decisões que sejam compatíveis com a realidade, que sejam protetivas à vítima e fidedignas ao que ela vivenciou. Essa atuação é também uma forma de intervir, porém é uma atuação diferente, pois ela tem aqui um sentido de produção de prova. Aquilo que for falado num depoimento especial se torna prova no processo jurídico. Bom, poderíamos falar muito sobre essas diferenças aqui, mas nós já temos um vídeo que explica o que é o depoimento especial e o que é a escuta especializada, e nós vamos deixar no card para vocês assistirem. O objetivo desse vídeo de hoje é trazer algumas diretrizes que são importantes e fundamentais na escuta de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas, independentemente do contexto em que o profissional está atuando, independentemente de que profissional está atuando, ou seja, o que eu preciso para atuar de forma adequada nessas situações que são tão sensíveis e complexas. Então, eu vou falar de 5 princípios da escuta protegida e vou chamar assim para incluir todos os procedimentos que são realizados com crianças e adolescentes vítimas de violência. O primeiro princípio é o da empatia. Empatia envolve colocar-se no lugar do outro, compreender suas emoções, reações, identificar-se com aquela experiência para sentir junto com o outro. Empatia não significa ter pena da vítima, pelo contrário, não tem relação com sentir pena. Aliás, ninguém gosta que sintam pena da gente, não é? A empatia permite a construção de uma proximidade entre as pessoas que estão naquela troca, naquela relação que ali se estabelece. A empatia possibilita a construção de um vínculo e claro que precisamos diferenciar esse vínculo de uma relação que temos nas nossas vidas pessoais. O vínculo que eu falo aqui é o de um profissional com aquela vítima e esse profissional vai saber de seus limites e também de sua potencialidade, aquilo que pode fazer naquela situação e aquilo que não pode ou não deve porque não é de sua atribuição. O segundo princípio é o da não sugestionabilidade. E para não sugestionar, nós precisamos saber então o que é sugestionabilidade, não é? Bom, aqui nós vamos precisar resgatar o que sabemos sobre memória para entender um pouco melhor esse princípio.
A memória humana está longe de ser perfeita, né? Nós esquecemos de várias coisas, erramos o nome das pessoas, esquecemos de onde conhecemos uma pessoa, onde deixamos um objeto que precisávamos nas férias, deixamos em casa, enfim, temos várias falhas na memória. Isso porque a memória é bastante dinâmica e muito diferente do que podemos fazer com nossos computadores ou nos nossos dispositivos de armazenamento de dados. Quando a gente salva um arquivo num HD, ele fica lá igualzinho. Na nossa memória, não. Nossos processos cognitivos editam os nossos arquivos, perdem, e isso tudo depende de vários fatores. A forma de perguntar sobre um determinado evento é um fator que pode fazer com que as pessoas editem aquilo que viveram. E a sugestionabilidade é exatamente isso, é a tendência que a gente tem de incorporar novas informações na recordação de um evento original. Então, informações que chegam depois do evento podem modificar a lembrança dele. O princípio da não sugestionabilidade significa aprender a perguntar de forma a não fazer sugestões. Não incluir informações que possam fazer essa edição nos arquivos da memória da criança ou do adolescente que estamos atendendo. Isso é importante em qualquer contexto que vamos atuar, não é mesmo? O terceiro princípio que vamos abordar aqui é da intervenção mínima e precoce. Esses são princípios trazidos claramente pela legislação brasileira e trazem a ideia de que quanto antes nós intervirmos nas situações de violência, menos prejuízos terá a vítima e mais possibilidades ela terá de receber as intervenções de que necessita. A intervenção mínima implica em um profissional somente fazer as perguntas que sejam necessárias e fundamentais para ele fazer o seu trabalho. A legislação indica hoje que, se pudermos ter as informações de que precisamos com outros adultos, devemos priorizar isso, sejam eles familiares ou profissionais, para que possamos reduzir as intervenções com as crianças. Assim, a gente exige menos delas. Intervenção mínima não significa fazer pouco, significa preservar a criança de procedimentos desnecessários. O quarto princípio eu chamei de atenção plena e interesse legítimo. Quando estamos atuando numa situação tão difícil como as que envolvem violência contra crianças e adolescentes, precisamos estar ali por inteiro, sem a distração de celulares, computadores, enfim, o foco precisa estar 100% no que a criança diz. Isso eu chamo de atenção plena. Ainda, eu preciso estar interessada em conhecer a criança, ouvi-la, contar sobre si e sobre sua experiência. Isso vai permitir que ela observe o meu interesse e perceba que eu estou atenta ao que ela diz, que acredito no que ela diz e estou comprometida em fazer o meu trabalho. As interações humanas são trocas que envolvem a comunicação verbal e não verbal. Como que vocês reagem se veem que uma pessoa com a qual estão conversando está ali olhando o celular? A gente para de falar, a gente percebe que aquela pessoa não está interessada no que a gente está dizendo. Então parece óbvio, mas eu preciso enfatizar e incluir esse princípio aqui nesse vídeo para falar sobre a importância desse aspecto. Não se trata somente de uma série ou um conjunto de perguntas que devem ou não ser feitas para uma criança, mas de uma postura e de um engajamento por parte do profissional em seu trabalho. O quinto e último princípio inclui a não culpabilização, a partir do qual podemos entender que expressa os princípios legais da proteção integral e da prioridade absoluta. Uma criança vítima ou um adolescente vítima nunca vai ser culpado pelo que sofreu. Então, as nossas perguntas e intervenções não podem fazê-lo se sentir assim. Na verdade, as dinâmicas das violências muitas vezes envolvem o sentimento de culpa porque os agressores fazem com que as vítimas se sintam dessa forma, como se elas fizessem parte daquela violência, porque, se sentindo assim, elas têm menos chances de falar sobre isso. Assim,
elas mantêm o silêncio, o que só favorece o agressor. Então, culpabilizar a vítima a silencia, e o que queremos é que ela possa falar conosco. Estamos ali justamente para isso, para ouvir, para escutar e não para julgar, inquirir. Eu espero que esse vídeo tenha trazido contribuições para pensarmos sobre a escuta protegida em diferentes contextos. Entendo que até mesmo para familiares de crianças e adolescentes vítimas, essas informações podem ser úteis. No canal Proteja, nós temos cursos que contribuem para qualificar essa atuação, cursos que são abertos a toda a sociedade com foco nos profissionais que atuam com crianças. Então, convidamos a todos a conhecer melhor o nosso trabalho. Entre no nosso site www.canalproteja.com.br e não esqueça de compartilhar esse vídeo para que possamos alcançar mais pessoas e manter o nosso projeto e a nossa missão, que é fortalecer uma cultura de proteção às crianças e adolescentes. Obrigada e até o próximo vídeo!